Então, estimado, essas homenagens aqui, ó. Esse livro é carinhosamente dedicado aos colegas, engenheiros e arquitetos que foram muito importantes nos seus primeiros anos de exercício profissional. E você cita alguns, dentre esses, vários nomes rissulenses, que eu fiquei muito feliz quando eu vi esses nomes aqui. E eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de citá-los e de alguma forma homenageá-los em algum momento, pelo que eles representaram para mim, né? Em cada um dos meus livros, eu homenageio alguma pessoa que tenha sido importante. Meu primeiro livro, a homenageado não podia deixar de ser a Áurea, que foi a pessoa que digamos assim, num primeiro momento financiou até o meu trabalho, porque ela se tornou minha sócia de verdade, investindo financeiramente, vendeu um Chevette que ela tinha para investir no meu escritório. Quem é a Áurea? A Áurea é minha esposa. Ah, tua esposa estimada vendeu o carro vendeu para te o carro financiar? para investir no meu escritório, quer dizer, acreditou para valer no profissional, né? Está aí depois de tantos anos de sucesso. Eu espero que esteja colhendo, né? Tá. E aí, quando chegou nesse livro, à medida em que eu escrevia o livro, eu percebia como é importante para um profissional recém-formado ter bons exemplos, ter pessoas que apoiem, ter pessoas que deem bons conselhos, ter aqueles profissionais que podem, de alguma forma, ajudar aqueles primeiros 2 anos depois de formado, são duros, são pesados, difíceis, né? São angustiantes. E eu tive pessoas que me ajudaram a passar por esse período. E eu tive a felicidade de ter a oportunidade de agradecê-los devidamente nesse livro. Você cita aqui de Rio do Sul, Maristela Macedo Poleza, Perfeito. arquiteta. Isso. Você cita aqui Arno Nardelli, engenheiro civil. Engenheiro civil. Você cita aqui Paulo Grunewald, engenheiro eletricista, que hoje magrinho, esbelto, tá lindíssimo ele, estimado. Você cita aqui ainda... o Edson Knabe, Edson Luiz Knabe, que não mora mais aqui, mas morou muitos anos Exatamente. Ele nem é daqui, nem mora aqui, mas ele morava aqui quando eu me formei. Foi funcionário da Celesc muitos anos. Perfeitamente. Engenheiro eletricista também, Também, né? também. E outros que não são de Rio do Sul, mas estão aqui citados. Perfeito. Mauro Facione Filho, Márcio Vali, Sebastião Laurunal. E a Ruth Borgman. E a Ruth está aqui, Isso. a Média está aqui. E nós temos aqui uma pessoa que eu estou citando em memória, que é o João Luiz Leão, que era engenheiro florestal da Juglans, aqui em Rio do Sul, e que infelizmente já nos João Luiz deixou, Leão, né? exatamente. Leão. Já não está mais no nosso meio, né? Perfeitamente. E o Paulo Grunewald aqui faz uma abertura para o livro aqui fantástica. Eu convidei o Paulo para fazer a apresentação do autor nesse livro, muito porque eu tenho uma dívida de gratidão importante com relação ao Paulo Grunewald. Eu tenho uma história com o Paulo Grunewald, logo depois que eu me formei, que é inacreditável. Considerando um mundo de pessoas de alguma forma egoístas ou mesquinhas ou vamos dizer assim, que só pensam em si, né? Quando eu cheguei em Rio do Sul, eu abri um escritório de engenharia elétrica. O Paulo tinha um escritório de engenharia elétrica, trabalhava com engenharia elétrica. E eu, ingênuo, né, falei, quem é o engenheiro eletricista da cidade? Aí o meu irmão falou, não, tem o Paulo Grunewald lá da Tecelagem lá. Eu quero conversar com ele. Quero conversar com ele, quero pedir uma ajuda para ele. Fui lá conversar com o Paulo Grunewald, pedi ajuda, pedi orientação, pedi o que eu faço. Um caminho? É um caminho, o que eu faço, como é que se trabalha com um escritório de engenharia aqui. O Paulo me recebeu muito bem, né? Me deu alguns conselhos importantes, mas mais que isso, o Paulo me transferiu 3 clientes que ele já tinha contratado, 3 negócios, 3 contratos que ele tinha, botou na minha mão os contratos, me pegou no carro dele, me levou em cada um dos clientes, me apresentou, esse aqui é o engenheiro Enio Padilha, ele vai assumir esse projeto para vocês, passou diretamente o cliente para mim. Foram os 3 primeiros clientes que eu tive, vieram do Paulo Grunewald, sem que ele me pedisse 1 centavo, 10%, nunca. Eu ofereci, porque eu achei que como os clientes eram dele, que eu devia alguma coisa a ele. Não, de forma alguma. Tal. O que ele queria era que eu me estabelecesse e fosse bem na profissão. E fosse bem na profissão. Ele foi um pai? Foi um padrinho. O padrinho. Um padrinho. Mas uma coisa, assim, e sempre, ao longo de toda a carreira, sempre deu bons conselhos, sempre esteve presente, sempre ajudou. Coisa impressionante, Paulinho. Impressionante. Não podemos esquecer do Paulo. Não podemos. Hoje bem magrinho. Bem magrinho. Bem magrinho. Estimado, vamos lá então. Vamos falar do livro. O recém-formado, essa carreira do século XXI, na área principalmente da engenharia elétrica, que é o que foca mais. Mas enfim,
aos engenheiros recém-formados. Sim. E arquitetos também, claro. Os arquitetos, embora eles tenham uma formação um pouquinho diferente da engenharia, né? E o mercado de trabalho da arquitetura também se estabelece de uma forma um pouco diferente, embora o que está escrito no livro possa servir de alguma forma para eles, mas eu acredito que um livro específico para arquiteto vai ser produzido no futuro, não por mim, mas por um outro autor, um profissional da área, um arquiteto que já está trabalhando nisso. Nós já estamos negociando essa parceria para que um livro baseado neste seja produzido, direcionado especificamente para os arquitetos. Agora, os engenheiros recém-formados, este período de 1 ano ou 2 anos depois da formatura, é um período muito complexo, muito difícil, que exige muito trabalho, muita disciplina, muita paciência. E muitas vezes o profissional acaba cometendo alguns erros cruciais nesse momento da carreira por não estar conseguindo entender o que está acontecendo com ele. Até desistir da carreira? Não, eu não acho que... Eu acho que algumas pessoas desistem, mas não é uma coisa comum. Mas comete erros. Só comete erros, isso é muito comum. Talvez a precipitação de acertar. Precipitação, a pressa, de alguma forma, tem até um item no livro que chama A Pressa é Inimiga da Perfeição, né? Eu coloquei que o meu diretor assinou embaixo. A pressa é a inimiga da perfeição? No caso do recém-formado, sim, o recém-formado ele precisa ter paciência. E, em geral, o jovem, em geral, não tem paciência, e o jovem desta geração tem menos paciência ainda, né? E ele precisa ter paciência, porque ele vai ter que fazer escolhas corretas. A pior escolha que um profissional recém-formado pode fazer, para começo de conversa, é escolher o primeiro emprego por dinheiro. É escolher um emprego que paga bem, em vez de escolher o emprego que ensina mais, que te dá mais oportunidades, que permita que você continue crescendo cada vez mais. O momento pós-formatura é a decolagem. Na decolagem você precisa de todos os motores do avião. É tirar o avião do chão. Né? Exatamente, tirar o avião do chão. Então você não pode voar baixo, você não pode se atirar no primeiro emprego. E a maioria pensa no dinheiro? É, a maioria. Pensa. Infelizmente, a maioria. Até porque, logo depois que você se forma, cria-se uma competição com as pessoas da turma. O meu colega já arrumou um emprego, ele está ganhando 3 mil, está ganhando 4 mil, está ganhando 5 mil. Então você sempre acaba, o recém-formado acaba sempre achando que ele vai ser medido, a qualidade dele como pessoa ou como engenheiro, vai ser medido pelo tamanho do salário que ele tem. Que não é. Não é verdade. Não é verdade. E às vezes nessa ânsia de arrumar um emprego que paga bem ou de arrumar algo que naquele momento dê a ele mais rendimento, ele comete erros de escolher empregos errados, empregos que sabotam a carreira dele, porque não permite que ele continue crescendo. Hoje, em termos de possibilidades na carreira? Muitas. A engenharia, principalmente, quando você se forma engenheiro, você está formado literalmente para a vida. Você pode fazer muita coisa. Uma das poucas profissões que você pode trabalhar em outras coisas usando a formação que a engenharia te deu. Os conhecimentos que então, você assim, você encontra nas empresas, você encontra nos bancos, no sistema financeiro. O sistema financeiro absorve mais de 2/3 dos engenheiros brasileiros. Sistema financeiro? Sistema financeiro. A área administrativa das empresas absorve um outro percentual absurdamente alto de engenheiros. Então, o engenheiro, ele não precisa trabalhar efetivamente na engenharia para ser bem-sucedido. A formação que ele teve como engenheiro permite a ele ser bem-sucedido em uma série de outras áreas. Então, assim, a pessoa que terminou bem uma boa faculdade de engenharia está com a vida resolvida. E vamos deixar bem claro, quando se fala em engenharia, não é só engenharia elétrica, E né? nem só engenharia civil. Tem de materiais, enfim. Engenharia mecânica, engenharia química, engenharia civil, engenharia florestal. São todos os campos da engenharia. São dezenas de tipos profissionais de engenharia. É aí que é o objetivo do livro. Exatamente. Né? É atender todas as áreas da engenharia. Todas as áreas. E que está aqui no livro. Tá. Eu já pincelei o livro, está aqui, já pincelei o livro. Qual o melhor modelo para a atuação desse profissional? Um modelo assim, que ele está lá vendo o programa Na Boca do Povo, porque o Enio Padilha esteve no programa e foi convidado. Qual é o melhor modelo para esse profissional? Na verdade, eu não diria que existe um melhor, existe um mais adequado. Né? Então eu coloco ali, por exemplo, você pode desde sair da faculdade, fazer um concurso para ser funcionário público como engenheiro. Né? Também tem campo.
Muito campo. Na área de muito. concursos públicos? Sim, em cargos de engenharia nas instituições públicas, no governo do Estado, no governo federal, nas prefeituras, né? Eu não recomendo você sair de um curso de engenharia e fazer concurso público para ser escriturário no Ministério da Justiça. Não recomendo isso. Daí você está abandonando completamente a engenharia. Mas tem muitas vagas de engenharia no serviço público. A Petrobras, por exemplo, absorve centenas de engenheiros por ano através de concursos públicos. Então, essa é uma, mas você precisa entender quais são as características necessárias para ser um bom funcionário público. Você pode trabalhar na iniciativa privada como empregado, você pode trabalhar em empresas, em lojas, você pode vender materiais, porque há uma qualificação técnica que o engenheiro tem para isso. Você pode abrir seu próprio escritório, você pode abrir sua própria empresa de fabricação de produtos na área da engenharia na qual você se formou. Então, assim, as possibilidades em termos de modelo de atuação profissional são inúmeras. Aí cada profissional deve analisar, eu acho que o livro ajuda a fazer essa análise, de o que é mais adequado para mim, no que eu me aplico mais. Especialidades e especializações. Se busca muito o lá na frente, a pós-graduação, o doutorado, se busca nada de engenharia também? A especialização, ela é, à medida que o tempo passa, os dias de hoje estão apontando claramente para isso, sem especialização você não vai mais chegar a parte alguma. O tempo do engenheiro generalista passou, é década de 50, 60, 70. É que é o que fazia o beabá? Não, é que fazia de tudo. O engenheiro que fazia de tudo? Fazia de tudo. Então, você se formava engenheiro, você ia morar numa cidade e você fazia literalmente de tudo. Você fazia barragem, fazia ponte, fazia casa, fazia prédio, Isso acabou. fazia tudo. Não vou dizer que tenha acabado, mas a tendência é acabar. Hoje, os profissionais mais bem-sucedidos, eles são especialistas em alguma coisa. Em área. É mais ou menos a vão medicina. buscar isso. É mais ou menos a Mais ou medicina. menos, o clínico geral da medicina, há 50 anos, fazia festa. Hoje você tem que ser especialista em alguma coisa. Na engenharia não é diferente. Então, quando você perguntou especialidade ou especialização, tem uma diferença. Tem uma diferença, especialidade tem a ver com a titulação. Então, você é da especialidade de engenharia mecânica, ou elétrica, ou química, ou civil. Especialização entendeu? já não. Já é uma especialização dentro da engenharia elétrica, você pode ser especialista em instalações industriais, pode ser especialista em eletrônica digital, eletrônica de potência, ou telecomunicações, enfim, aí são especializações dentro da engenharia elétrica. Engenharia, né? As fases da carreira do profissional, isso é do importante. engenheiro. Como os profissionais, prestadores de serviço de nível superior, aí são médicos, dentistas, advogados, agrônomos, engenheiros, arquitetos, esses profissionais que atuam nessas áreas de prestação de serviço de nível superior, a carreira deles é de longa duração, de tal maneira que elas acabam se confundindo com a vida. Então, quando a gente trabalha o conceito de gestão de carreira para esses profissionais, a gente pensa na gestão da vida, né? E aí a coisa começa bem antes. A gente poderia dividir isso, o livro fala em 4 fases, há uma fase anterior que eu chamaria da fase da educação. Então, de 0 até 12, 13, 14 anos é a fase em que você se educa, você se prepara para receber a formação. É o período em que você não tem culpa de nada, é a sua família que toma conta disso, que administra o seu processo de educação, né? E te prepara para receber a formação. Aí, com 13, 14, 15 anos, você entra numa fase de formação, que é talvez a fase mais importante de toda a sua vida, porque é a fase em que você faz a plantação essencial, e que vai até uns 25 anos, mais ou menos. Para um jovem que fez os cursos regulares, é até um pouquinho depois de ele terminar a faculdade. É recém-formado, mais 1 ou 2 ou 3 anos. Então, este período de 15 a 25 anos é a fase de formação, onde a prioridade, a coisa mais importante, o investimento essencial é investimento em formação, né? Desenvolver capacidade, desenvolver habilidade, desenvolver conhecimentos técnicos, qualificar o valor da sua hora de trabalho. Então, quando você está nessa faixa de idade, entende? Então você que é jovem, que tem entre 15 e 25 anos, você está numa fase em que o investimento essencial, o mais importante, é qualificar o valor da sua hora de trabalho. Para que lá adiante, quando você tiver 26, 27, 28, 30 anos, a sua hora de trabalho valha mais porque você se qualificou mais, fez mais cursos, se capacitou, se especializou, essa coisa toda. Então, quando você termina a graduação, você obteve uma especialidade. E aí você vai em busca da capacitação
que é representada pela especialização. Não é necessário fazer especialização imediatamente depois de terminar a graduação. Você pode terminar a graduação, fazer algumas experiências, testar algumas coisas, não gostei disso, abri uma sociedade, fechei, fui trabalhar de empregado, voltei, não tem problema. O jovem tem o direito e deve aproveitar para errar quando é recém-formado. Entende? Mas depois de um tempo, eu diria assim, no período que vai da data da formatura até os primeiros, sei lá, 6, 8 anos, ele deve escolher um espaço de trabalho, escolher uma área na qual ele vai se especializar. Iniciar o processo de especialização de tal maneira que, na minha avaliação, e no que o livro propõe, 10 anos depois de formado, você já deve ser especialista em alguma coisa. Você já deve ser focado num determinado ponto e é naquele ponto que você vai construir a sua marca pessoal e construir a sua carreira profissional. Você não falou na marca pessoal, é uma pergunta importante. E essa marca? Quanto é que vale essa marca do profissional, do engenheiro eletricista, do engenheiro civil, do engenheiro de materiais, engenheiro mecânico? Quanto é que vale essa marca? Cada um... Tem preço essa marca? A marca pessoal, a marca do profissional? Do sim. profissional. Quando a gente fala de marca pessoal, nós estamos falando de um conceito mercadológico. Portanto, é algo passível de medição objetiva. Eu posso, num determinado momento, medir, né, através de determinados mecanismos, quanto vale a marca Neri Conte. Entende? Quanto vale? Então, vou dar um exemplo assim. Se você, Neri Conte, em algum momento sugerir que você faz compra no supermercado X e que você gosta muito, que é bacana, que é isso, que é aquilo. Entende? E se esse supermercado X passar, por conta desse elogio que você fez, esse supermercado passar a vender 1% a mais, esse é o valor da sua marca. Esse é o valor da marca. Esse é o valor que a sua marca imprime no mercado. Então, o valor da marca pessoal, ele está ligado à capacidade que o seu nome tem de produzir benefícios para terceiros. Então, dentro da área do profissional de engenharia, ele vai ter que ter trabalhos bem-sucedidos, que ele criou uma marca. Há uma série de elementos capazes de construir uma marca pessoal poderosa, a gente chama de marca pessoal valiosa, né? Há fundamentos, há elementos sobre os quais se sustenta uma marca pessoal valiosa. Demora para ser construído, demora muito tempo para que o seu nome sozinho já represente alguma coisa. Entende? Ele representa a diferença entre alguém se dispor a contratar você ou não. Né? Estimado, o medo de errar, para nós encerrar esse bloco, o iniciante, o profissional recém-formado, ele tem o medo, vamos dizer, aquela pipocada? É assim, a nossa profissão, a engenharia, é uma atividade profissional ligada ao conhecimento. Então, ter conhecimento, ele é essencial. Nós somos avaliados pela capacidade que nós temos de desenvolver ou de manifestar conhecimento, habilidades intelectuais. Então, o engenheiro que tem qualquer dificuldade para resolver um problema, por exemplo, ele se sente um pouco constrangido, ele acha que ele se sente desconfortável não sabendo fazer alguma coisa para a qual ele deveria estar preparado. Certo? Então, é normal. É normal. Deixando claro, é normal. Só que o jovem recém-formado não deveria se sentir desconfortável por não saber alguma coisa, porque o estudante e o jovem recém-formado, ele tem uma coisa que nós não temos mais. Ele tem o direito à ignorância. Ele tem o direito de não saber as coisas. E quando eu falo direito, é direito num sentido amplo. Quando um de nós, né, mais veterano, uma pessoa que já está formada há mais tempo, que já está no mercado há mais tempo, quando nós temos qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, a gente precisa sair atrás, correr, ler um livro, fazer um curso, porque a gente tem que obter aquele conhecimento sem ficar perguntando para os outros, porque é meio constrangedor. O jovem recém-formado, não. Ele pode perguntar livremente. E os veteranos, quando recebem uma pergunta de um jovem, se um jovem recém-formado, 22, 23 anos, vem me fazer uma pergunta, por mais tola que a pergunta seja, ele nunca vai ser mal interpretado ou mal visto pelo veterano. O veterano sempre vê aquele jovem que está fazendo a pergunta como alguém que é interessado, o cara está ligado, está me perguntando. E é muito raro, eu pessoalmente nunca vi um profissional mais velho ficar aborrecido ou chateado por ter de responder uma pergunta para um jovem recém-formado ou estudante. Esse direito de errar... Tem e deve exercer. E deve exercer, né? Deve exercer o direito à ignorância, o direito a não saber as coisas. Não ter vaidade intelectual. Eu não posso, eu não vou perguntar, porque se eu perguntar as pessoas vão saber que eu não sabia. Porque eu sou um burro. Exato. Não.
Eu sou ignorante naquilo. Pergunte, ignore, faça mesmo. Tá. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo. Vamos voltar ao último bloco do programa, com mais algumas perguntas sobre o livro e depois o pinga-fogo no final. Mas eu vou deixar uma perguntinha para o estimado. A mulher na profissão, depois da banda Chapéu Preto, claro.